Muito bem, queridos amigos, estamos reunidos aqui hoje para refletir no Evangelho do 15º domingo do Tempo Comum, que nós encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13, que esperamos que vocês já tenham lido. Vamos colocar antes qual é o contexto desse Evangelho. Nós queremos recordar brevemente que o Evangelho de Marcos tem duas grandes partes. A primeira, o evangelista se dedicou a mostrar que Jesus é o Messias esperado, né? E a segunda parte, que esse mesmo Messias não era só o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, né? Então estamos ainda na primeira parte do Evangelho. Capítulo 6 ainda não chegou no divisor de águas. Jesus está criando o clima no qual os seus discípulos vão compreendendo que ele é o Messias. É interessante que Jesus, ele nunca fala de si mesmo. Ele não chega e diz, eu sou isso ou eu sou aquilo. Ele simplesmente vai fazendo as coisas, vai explicando as Sagradas Escrituras, vai falando sobre os mandamentos, vai falando parábolas para explicar o reino dos céus, etc. E pois em torno de Jesus foram se reunindo muitas pessoas que começaram a segui-lo. Todos os grandes mestres de Israel tinham seus seguidores. Então, essas pessoas se aproximavam e se tornavam seus discípulos. Elas pediam para serem instruídas, né, por esse mestre. Então, quanto mais discípulos tivesse o mestre, mais ele se sentia reconhecido o seu trabalho. Certamente Jesus tinha muita gente que o seguia. Mas a diferença de todos os outros mestres de Israel, ele quis escolher seus discípulos. Ou melhor, tinha uma ampla gama de discípulos que o seguiam, mas ele escolheu particularmente alguns com os quais ele queria ter uma relação de discipulado muito mais intensa. Nós os conhecemos agora como os 12 apóstolos. Ele os escolheu e os chamou para ter o mesmo estilo de vida deles. E no início das suas caminhadas apostólicas, no qual Jesus viajava de uma cidade para outra, os discípulos lhe acompanhavam, era Jesus quem pregava, era Jesus quem falava, era Jesus quem explicava, era Jesus quem fazia os milagres. E os discípulos estavam ali para escutar, para aprender, para auxiliar alguma coisa. Mas no Evangelho de hoje vemos que tem uma novidade. Jesus quer enviar os seus discípulos em missão. Uau, essa sim que é uma novidade forte, né? Esses pequenos aprendizes agora vão ter que colocar em prática aquilo que eles aprenderam, né? Então, pois no Evangelho, vemos que logo no início, né, Jesus chama esses 12, né, e os envia de 2 em 2, nem sequer em grupo, de 2 em 2. Não sei como é que foi que se escolheram, né, se foi por sorteio, ou eles mesmos se colocaram de acordo quem ia com quem, mas eles foram enviados de 2 em 2 para diversos lugares, provavelmente que Jesus depois pensava ir, né? Depois Jesus primeiro lhes dá a autoridade sobre os espíritos impuros, né? Depois ele dá algumas recomendações, por exemplo, ele dá a recomendação de que não levassem dinheiro para o caminho, apenas um cajado, a questão dos calçados, estar calçado só com sandálias, não levar 2 túnicas, e depois lhes dizia, onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis até vos retirardes deste lugar. Ou seja, uma certa estabilidade enquanto estivessem pregando naquela região. Depois dá uma recomendação para aqueles que não os recebam. Jesus também sabia que ia ter pessoas que não iam receber os seus discípulos. E, finalmente, eles partiram em missão. Alguns aspectos interessantes deste evangelho.
Primeiro que Jesus lhes envia de 2 em 2. Né? Vamos pensar como eram as viagens naquela época. As pessoas elas não iam na rodoviária pegar um ônibus, não pegavam uma carruagem, né? Raramente pegavam um navio quando travessias marítimas. Neste caso, quando eram travessias terrestres, normalmente as viagens eram a pé. É isso mesmo, a pé, caminhando. Então, eles tinham que transcorrer um percurso grande a pé. Então, é muito melhor acompanhado, dado que as estradas não eram vigiadas, não existia uma segurança oferecida pelo Estado, então era muito melhor ir acompanhados. E também o fato de ter outra pessoa, você compartilha uma viagem mais agradável, é muito mais fácil você resistir a tentações ou problemas que possam surgir em situações talvez incômodas, estando entre dois, as pessoas se ajudam. Mesmo porque Jesus também queria ajudar os seus discípulos a que eles aprendessem a compartilhar as coisas. Então, os envia de 2 em 2 para que pudessem fazer o caminho juntos. E, pelo mesmo motivo, aqui fala da questão do cajado, né? Que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado. Né? Claro, o cajado ajuda a caminhar. É um apoio. Quem fez longas travessias a pé sabe que chega um momento que você se sente mais reconfortado tendo um cajado no qual se apoiar. Mas também é uma forma de se defender de animais selvagens que pudessem aparecer pelo caminho. Então, o detalhe do cajado. Depois, outro detalhe interessante é a questão deles serem enviados em missão. Né? Hoje em dia, nós não sentimos muito à vontade se chega alguém e toca a campainha da nossa casa. Né? Nós estamos muito mais fechados nas nossas cidades. Se você mora num condomínio, num edifício, é impossível alguém chegar de improviso na sua casa. Né? Primeiro tem que passar pela portaria, deixar o RG, ter autorização para entrar, etc. A vida está muito mais complicada. Mas naquela época as pessoas tinham muito mais predisposição para escutar. Né? Elas tinham já essa inclinação pelo profetismo, né, de Israel, pela pregação dos próprios rabinos, que faziam pregações. Então, as pessoas tinham predisposições para escutar. E é interessante que os estrangeiros, quando chegavam, se uma pessoa que não era dali, e chegava, ela era acolhida como alguém que tinha algo também a dizer para a comunidade, como um enviado de Deus. Então existia uma predisposição das pessoas para acolherem, escutarem aquilo que esses discípulos poderiam chegar e dizer. Né? Então, se imagina aquele pequeno povoado no qual 2 estranhos estão chegando, mas as pessoas se aproximavam para falar com eles. Né? Outro aspecto interessante é a questão da hospedagem. Né? Jesus lhe disse, onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis até vos retirardes do lugar. Como assim? Ele tinha certeza que ia ser hospedado na casa de alguém? Pois é, a hospitalidade entre os povos nômades da região semítica era muito grande, porque justamente eram nômades, eles se acostumaram com serem hospedaleiros. Né? Se vocês leem no Antigo Testamento, né, quantas vezes pessoas que eram estrangeiras eram acolhidos pelos personagens bíblicos, ou ao contrário, personagens bíblicos eram acolhidos por outras pessoas que não conheciam. Por exemplo, Abraão, quando recebe a visita de anjos, que ele não sabia que eram anjos, né? Eram 3 pessoas que estavam passando, né? Então ele oferece hospedagem, ele oferece alimento, ele oferece água. Então eles tinham essa facilidade para acolher. Isso durou até os tempos de Jesus. Então Jesus sabia que os discípulos iam ser acolhidos numa casa. Mas também dava a recomendação, né?
se em algum lugar não forem acolhidos, não? Partindo dali, sacudiu o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Né? Isso vem também do fato de que a pessoa, quando ela é acolhida, um sinal de delicadeza que era oferta ao peregrino que chegava, era lavar-lhe os pés. Né? Então, lhe tirava o pó. Então, ao não ser acolhido, ninguém lhe tinha lavado os pés, estavam com os pés empoeirados. Né? Então, o fato de sacudir as sandálias e sacudir o pó diante na saída do povoado era dizer: vocês não me acolheram, vocês não acolheram o enviado de Deus que veio até vocês. Né? E nesse caso era literal. Deus, Jesus, né, o Filho de Deus, enviava os seus discípulos e a pessoa que o acolhesse recebia, esse discípulo recebia o próprio Deus. Não recebê-lo era como não receber o próprio Deus. Respondamos brevemente então as perguntas. Por que Jesus envia os seus discípulos? Bom, Jesus ele tinha discípulos não porque ele gostava de estar acompanhado ou ter seguidores, não? Como hoje em dia nós queremos ter os nossos seguidores no Instagram ou no YouTube. Não? Eu tenho 10 mil, 20 mil, 50 mil. Não, não é isso. Jesus estava preparando os seus discípulos para fundar a igreja. Eles iam ser os que iam continuar a sua obra. Claro que os discípulos ainda não sabiam disso, mas eles estavam sendo preparados e ensinados. Então, uma das coisas fundamentais era pregar a palavra. Era ir em missão, levar essa palavra de Deus ao encontro das pessoas. Uma segunda pergunta é: qual é a essência dessa pregação? O próprio Evangelho nos diz, né, no versículo 12, partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungidos com o óleo. Certamente, a missão, enquanto tal, não era uma missão de cura, não era uma missão sanitária. Essa unção e esse expulsar os demônios eram símbolos de que o reino do céu tinha chegado entre eles. Porque, no fim das contas, a doença é o símbolo de uma deformação, de uma destruição, de uma malformação, que é um mal na natureza. Esse mesmo mal também era espiritual, por isso, expulsar os demônios. Os discípulos eles foram enviados, a principal pregação era dizer: o reino de Deus está próximo. Na verdade, o reino de Deus já está entre vocês, é Jesus. Eles ainda não sabiam disso, certo? Não os discípulos, né? Mas as pessoas ainda não sabiam que era o reino de Deus. Até mesmo os discípulos tinham um conhecimento ainda fragmentado disso, mas conforme eles iam falando, isso mesmo ia servindo para os próprios discípulos. Eles acabavam assimilando aquilo que eles pregavam. Por último, por que essa recomendação de não levar nada para o caminho? Né? Jesus lhes queria dar testemunho da pobreza evangélica, do desprendimento, da confiança. Se nós nos lembramos em São Mateus, a primeira bem-aventurança, São Mateus fala das bem-aventuranças no Sermão da Montanha. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, aquelas pessoas que não estão apegadas aos bens materiais, não estão apegadas a nada. O seu coração confia em Deus, porque Deus é a sua alegria, é a sua segurança. E é Deus que vai providenciar tudo o que eles precisam. Então, quando Jesus disse: olha, não levem dinheiro e nem pão, quer dizer, eu mesmo vou providenciar, o meu Pai vai providenciar aquilo que vocês precisem: alimento, hospedagem, cuidado. Então, essa recomendação é para que eles crescessem nessa virtude e confiassem. É claro que essa confiança ia além, porque Deus mesmo também ia colocar as palavras da pregação que eles deveriam fazer através do seu Espírito Santo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.